Então vamos lá. Como que a gente escolhe um sócio? Eu vou trazer aqui algumas questões, né, algumas coisas que eu, por exemplo, avaliaria na hora de ter um sócio. Tudo isso vem da prática, do dia a dia, da vivência no mundo empresarial, de compartilhar experiência com outras pessoas, outros advogados da área empresarial e também outros empresários, contadores, enfim, né? Qual que é primeira coisa que eu teria que pensar, assim? Seria ter um alinhamento de direção, né? Assim, olhar para a mesma direção. Seria isso que seria, assim, num primeiro momento. O que significa olhar para a mesma direção? É ter a mesma visão? Não, porque ter a mesma visão vai ser muito difícil. Muito provavelmente as pessoas têm visões parecidas, mas idênticas é muito difícil ocorrer, tá? E olhar para a mesma direção significa o quê? Significa ter uma ideia parecida, ou pelo menos alinhada, né, de como a gente vai gerir esse negócio, de como a gente vai tocar, como é que a gente vai lidar com os problemas, como vai atender os clientes. Tudo isso tem que estar muito bem direcionado, porque senão vai ser muito mais difícil e vai ter conflitos na hora da gente tomar decisões do que agir, como é que a gente vai fazer, ou então como que a gente trabalha, qual que é o nosso modo de trabalho. Tudo isso tem que estar ali muito bem, vamos dizer assim, alinhado entre os sócios para ter um olhar, para ter uma visão na mesma direção. Por exemplo, nós vamos agir assim, nós vamos atender assado, esses são os nossos valores, esse é o valor que a gente cobra, essa é a nossa política de desconto, se acontecer isso a gente faz aquilo, se acontecer aquilo outro a gente faz isso. E é assim que a gente tem que ver, tem que olhar numa mesma direção na forma de gerir, na forma de administrar, na forma de tomar decisão. Porque senão, qualquer coisinha, qualquer probleminha que tiver, vai estar travado ali na hora de ter que lidar com o sócio. Porque assim, você está dividindo o poder, né? Tanto você quanto seu sócio vão ter poder de decisão. A depender, é claro, também das funções que cada um exerce. Mas tem que ter esse alinhamento de direção, né? Temos que olhar para a mesma direção. Segundo ponto, alinhamento de expectativas. Em complemento ao olhar na mesma direção, a gente tem o alinhamento de expectativas. E por que isso é diferente? O alinhamento de expectativa tem muito mais a ver de como que a gente enxerga aquela empresa, o nosso negócio no futuro. Por exemplo, tem muita gente que quer que o negócio vire um negócio gigante, vire um negócio enorme, né? Na verdade, muita gente quer isso. Só que tem gente que quer um negócio um pouco muito mais focado. Por exemplo, um sócio pode ter uma visão de querer que vire uma coisa muito grande a ponto de ter franquias. O outro não, o outro pode falar, não, a gente quer aqui, sei lá, nosso restaurantezinho, ele vai ser único, vai ser especial e vai ser só aqui. Então, assim, tem que alinhar essa expectativa também, porque se não tivesse alinhamento de expectativa, uma hora ou outra vai dar conflito, uma hora ou outra a empresa vai quebrar, vai se dividir em duas. Enfim, na verdade, nesses momentos, se ela se dividir em duas, é até o menos pior, porque muitas vezes acaba acontecendo tanto conflito que a relação dos sócios fica desgastada e aí começam a surgir vários outros problemas e capaz da empresa chegar até a falir, né? Chegar até a falência. Então tem que haver alinhamento de expectativa. Também, para que fique claro, não tem nada de errado se a pessoa quer um negócio um pouquinho mais local, um pouquinho menor, né? Não tem nada de errado nisso. É um jeito diferente de fazer um negócio. Tem gente, por exemplo, que quer crescer, que quer que o negócio, vamos dizer assim, seja focado na quantidade de vendas, por exemplo. O outro, um outro jeito de se levar um negócio pode estar muito mais voltado não só para quantidade de vendas, quero vender muito mais, eu quero vender até diminuir os custos para vender mais e mais e mais. Outro modo de levar o negócio não quero tanto ganhar por exemplo, na quantidade, mas sim na qualidade. As pessoas vão comprar meu produto, meu serviço pela qualidade que ele tem, não pelo custo-benefício. São modos diferentes, são alinhamentos de expectativas diferentes para cada tipo de negócio. Então, ter isso com o seu sócio, ter um alinhamento de expectativa com o seu sócio é essencial para o futuro do negócio. Terceiro ponto, ter autorresponsabilidade.
Para mim, a autorresponsabilidade se divide em dois. Seria a primeira parte, uma autorresponsabilidade no sentido de poder, assim, de a pessoa assumir realmente responsabilidades e cumpri-las. Essa seria a primeira característica de alguém que tem autorresponsabilidade. A segunda característica é não somente isso, né, de ter a responsabilidade de assumir, mas também de ter aquela responsabilidade de identificar que algo deu errado por culpa dela, que algo não deu certo, às vezes por um erro, por algo que ela foi desatento, e poder falar assim, a pessoa que assume e fala, não, real, eu fiz assim, eu devia ter feito assado, eu posso melhorar, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, e ser capaz de não só de enxergar isso em si mesmo, ter essa responsabilidade, mas também ter a responsabilidade e a maturidade de ouvir isso do seu sócio. Porque assim, você é o dono do negócio e tal, mas se você tem sócio, você tem chefe. Da mesma forma que seu chefe é, entre aspas, um chefe seu, você também é chefe do seu sócio. Em que sentido? Você vai cobrar ele e ele vai te cobrar também da mesma forma. E ambos têm que ter a maturidade para isso. E isso faz parte da autorresponsabilidade. Quarto ponto, mentalidade de empresário. Esse aqui é um ponto essencial. Por quê? Porque assim, muita gente erra na hora de colocar bom funcionário como sócio. Por quê? Nem todo bom funcionário será um bom sócio, será um bom empresário. Por quê? Porque nem todo mundo tem o estômago para aguentar a vida de empresário. Lembra que eu falei? Empresário é uma atividade de risco, a gente tem o risco de alteração no mercado, alteração de leis, alteração socioeconômica, enfim, tem muitas coisas aí, muitas variáveis que podem afetar a gente. Então, tem que saber que a atividade de empresário é uma atividade de risco. Ser sócio, dono de uma empresa, é uma atividade de risco. Nem sempre vai dar certo. E outra coisa que está muito ligada à mentalidade de empresário, saber que você planta os frutos hoje para colher no futuro. Porque assim, o imediatismo é inimigo dos frutos. Tá? Se a pessoa é muito imediatista, ela não tem muita mentalidade de empresário. Porque você planta hoje e vai colher lá na frente. Então tome muito cuidado, porque às vezes a pessoa pode ser muito boa no trabalho, pode ser trabalhadora, mas ela não tem a mentalidade para ser um sócio, para ser um empresário. Lembre-se, o funcionário bom, ele soma. O sócio bom, ele multiplica. E o sócio ruim, ele subtrai. Quinto ponto, ter ego e humildade. Ego e humildade, a um primeiro momento, pode ser oposto um do outro, mas não são se estiver em equilíbrio. Por quê? O ego, ele vai dar valor ao trabalho, ele vai trazer o valor ao trabalho, às conquistas, à qualidade do serviço, vai trazer aquela vontade de melhorar, de ir atrás, né? De se valorizar realmente também. Uma pessoa sem ego, ela dificilmente vai ter muita motivação para correr atrás das coisas, para querer fazer melhor, para querer fazer mais, para querer ter mais resultado. Normalmente você é uma pessoa que vai aceitar pouco, qualquer coisa vai ser assim mesmo, acontece, né? Tudo bem. Pô. Então assim, ego, se a pessoa não tiver um mínimo de ego, de ter esse ímpeto de falar, não, eu vou fazer, eu sou bom no que faço, eu quero melhorar, eu vou fazer um negócio bom, de qualidade, não serve muito para ser empresário. E de uma forma oposta, a pessoa tem que ser humilde. Humilde em que sentido? Tem que ter pé no chão para lidar com as adversidades e saber que às vezes coisas ruins acontecem e que nem sempre tudo dá certo. Então assim, se a pessoa não tiver o mínimo de humildade também, ela vai virar uma pessoa soberba, que subestima os outros, que não é capaz de ouvir críticas e logo ela é incapaz de melhorar. Enquanto a falta de ego traz uma pessoa muito assim mole, que aceita tudo, que para tudo tá tudo bem, que não corre muito atrás, a falta de humildade traz uma pessoa muito inflexível, que é incapaz de melhorar, que é incapaz de ouvir crítica, que muitas vezes não racionaliza direito, que fica muito afetada com qualquer adversidade. Então tem que ter um pouquinho de humildade também para saber que a gente não é especial
e que precisa trabalhar muito e que coisa ruim acontece, principalmente na vida do empresário, e a gente tem que agir de uma forma racional. Sexto ponto, ser capaz de liderar, criar estratégias e tomar decisões. A liderança, a questão de liderança virou muito clichê há muito tempo já, principalmente para essa questão de coaches que vem me falando de liderança, não sei o que, papapá. Mas assim, o fato é que apesar de eu não gostar muito, pessoalmente falando, desse tipo de gente, de coach, de empresário que fala só de liderança, um negócio assim muito aberto, sempre muito amplo, não sei o que, é um fato que empresário, sócio, ele precisa pelo menos saber liderar ou desenvolver isso, porque não é algo natural, tá? A gente tem modos de desenvolver e ser capaz de criar estratégias também, de tomar decisões ainda é muito importante. Por quê? No começo, ter um sócio que é muito bom no operacional, ou seja, está lá trabalhando e sabe trabalhar muito bem, é maravilhoso, é super importante. Mas se essa pessoa só for operacional e não conseguir ser uma pessoa que lidera, que cria estratégia, que toma decisão, a empresa não vai crescer, a empresa vai ficar travada. Então, ter alguém que saiba liderar, que saiba criar estratégias e saiba tomar decisões é importantíssimo, né? Para caso se você for ter um sócio ali que vai trabalhar junto com você, que vai administrar junto, que vai tomar decisões. Isso é super importante. Sétimo ponto, né? Agora é o seguinte, o seu sócio também, pessoa que você está escolhendo ali, essa é uma das principais coisas, ela tem que ser razoável para lidar, para conversar e para decidir. Isso daqui é super importante. Por quê? Para mim, uma das características essenciais, porque a pessoa pode ser excepcional no trabalho que ela faz, ela pode ser inteligentíssima, super capaz, mas se ela não for uma pessoa razoável de lidar, né, se ela for uma pessoa muito inflexível, uma hora ou outra vai dar problema, uma hora ou outra vai dar algum conflito intransponível, porque a pessoa não aceita de forma diferente. Assim, pessoas inflexíveis não são favoráveis para os negócios. Então, às vezes, compensa até mais, assim, ter um sócio que talvez não seja tão capacitado tecnicamente, mas que seja uma pessoa mais fácil de lidar. Porque assim, se for uma pessoa muito inflexível, não dá certo. Uma hora ou outra vai ter problema. E esses problemas às vezes são tão graves que desgastam tanto a relação dos sócios que acaba às vezes pondo até fim à sociedade. Porque gera problema na tomada de decisão, gera problema na hora de lidar, por exemplo, com investidores, com parceiros, com fornecedores, acaba perdendo o cliente, e aí tem coisas que por causa da inflexibilidade de um sócio, vira uma bola de neve gigante e não tem outra alternativa a não ser encerrar as atividades da empresa.